Já viu algum animal sem função alguma? Ele adoece, perde o seu instinto de sobrevivência e no fim falece. Analise, por exemplo, se boa parte dos animais em um zoológico estão de fato felizes. Na minha concepção, nem deveria existir zoológicos. A questão é que todo o ambiente abomina e descarta espécies que não possuem funções. Tanto que a extinção de inúmeras espécies ao longo da história se deu justamente pelo fato de que apareceram espécies mais avançadas, que faziam mais e dominavam mais de acordo com seus respectivos papéis e níveis na hierarquia animal. O ser humano, por exemplo. Qual a grande vantagem que o fez dominar todo o ambiente terrestre? A consciência, o raciocínio, o ato de elaborar ideias, técnicas e atitudes por meio da sua experiência lógica. No entanto, imagina você possuir um poder imenso, que é o seu cérebro, algo que fez toda a sua espécie dominar a Terra, e no fim não usar da maneira correta, se confortando cada vez mais, tornando-se apático, deixando as coisas acontecerem no automático ao invés de fazer acontecer com raciocínio. E no fim a mente fica vazia. Perde tanto potencial que poderia ser treinado e desenvolvido que o indivíduo fica lá sem propósito, sem vontade alguma, sem uma história para contar. E gente assim é mais propensa a vícios, traumas, dentre outros problemas psicológicos e erros de pensamento. Inclusive essa alta em procuras de ajuda psicológica, crises de pânico, a própria depressão, em alguns casos é sim uma questão fisiológica da mente. Entretanto, uma grande parcela disso tudo no fim se trata de um problema de mente vazia. O indivíduo passa meses ou anos sem pensar em si mesmo, sem planejar algo de fato, sem correr atrás de um objetivo, sem treinar o seu raciocínio e colocar a sua mente para funcionar. E então está lá, desprovido de vontades, achando que vive uma tremenda melancolia, quando na verdade só sofre de falta de movimento. Não se move, não faz nada significativo. Como acha que a sua cabeça lidará com tudo isso? Uma mente vazia, já sabe, não é mesmo? É oficina para aquele ser. E de fato é, pois uma mente vazia tende a funcionar de forma errada, imaginando demais, se preocupando à toa, se ocupando com assuntos ridículos e se tornando preguiçosa. Por isso talvez você colecione péssimos hábitos, pois a sua consciência sem uma direção significativa tende a se amolecer diante de vícios e atitudes confortáveis, porém obviamente ruins, se feitas frequentemente. Entende agora por que existem grupos de pessoas que acompanham a vida de uma pessoa famosa, idolatrando toda hora? Ou indivíduos que bebem até cair no chão todo final de semana tentando aliviar o estresse e vazio existencial? Ou sujeitos que torcem insanamente para um time como se aquilo fosse a razão de estarem vivos, apostando às vezes metade do salário ou o salário inteiro em uma possível vitória desse time. As pessoas estão tão vazias, tão sem propósito, que querem de todo modo fazerem parte da história de alguma coisa, de um grupo, de alguma função social extremamente tola, como um fã-clube de algum famoso, por exemplo. A verdade é essa. Pegue um grupo de indivíduos que idolatram algo e pergunte a eles o que acham que são, o que querem da vida, quais são suas prioridades, e verá que só responderão em torno dessa tal idolatria, em nenhum momento pensando em si mesmos. Porque já não existe mais um indivíduo, e sim apenas uma miséria de ser humano que não soube usar o próprio cérebro. É isso que acontece quando você vive muito tempo sem um propósito, apenas se confortando e se iludindo com coisas bestas. De pouco em pouco, não existirá mais você, e sim apenas uma compulsão, vício, preguiça e fraqueza extrema ou idolatria a algo. E todos esses elementos da mente são gerados pelo vácuo que se cria em sua consciência, quando não pensa mais em si, nem nos objetivos, nem no que é melhor para você. Aliás, a internet ajudou muito com isso. Redes sociais que jogam múltiplas informações, das quais a pessoa não precisa, mas fica lá hipnotizada. Jogos online que obrigam os jogadores a ficarem horas no mundinho virtual para completarem missões virtuais que não mudarão em nada suas vidas reais.
ou até mesmo sites de procura que toda hora tacam na cara da pessoa um monte de propaganda de produtos das quais ela nunca precisou, mas que ainda assim se sente influenciada, sente um desejo artificial e compra. E tudo isso entra fácil na mente de uma pessoa quando ela em si tem uma consciência vazia e deprimente, sem propósito algum. Logo, crie propósito pelo bem de si mesmo. Vamos lá, tirando todos esses desejos excessivos do seu caminho, o que você realmente gosta de fazer? O que te faz bem pra valer? Na sua área de trabalho, existe algo que te motiva, que te traz uma vontade de melhorar e se desenvolver profissionalmente? As pessoas ao seu redor te afogam em ilusões e péssimos hábitos? Ou são pessoas que sempre trazem boas ideias, conversas interessantes e ambientes agradáveis? E você em si, o que pensa sobre você? Quais as coisas que mais gosta em ti, o que te incomoda? O que gostaria de desenvolver em seu caminho? Quando te faço esses questionamentos, você é capaz de responder tudo isso de forma detalhada e precisa? Ou no fim a mente fica divagando e não encontra nenhuma certeza? Afinal, como acha que encontrará e construirá propósito se não tem o básico sobre si mesmo? Se a sua essência não está conectada com seu raciocínio, como pensa que avançará em algo na vida? Não entende? A sua vida só começa quando você responde com clareza suas dúvidas mais profundas e íntimas. Só que como, para início de conversa, tomará conhecimento dessas dúvidas se faz um tempão que não conversa de forma sincera com você? Entenda, se está aí perdido, sem propósito, se sentindo péssimo, talvez o que resolveria é sair um pouco desse celular, parar com esses hábitos que só te deixam preguiçoso, tomar providências em relação às pendências que existem na sua vida e, o mais importante, ter uma conversa decente com você, ficando cara a cara com o âmago ao do seu ser, com a essência de quem você de fato é. Enfim, o que é o ser humano sem a sua consciência desenvolvida? No início do vídeo eu disse sobre isso. Nós dominamos a hierarquia do mundo justamente com o pensamento. E o que a maioria faz agora? Não pensa. É tão surpreendente assim presenciarmos hoje a era mais depressiva e decadente do ser humano, o momento mais vazio e sem significado. Essa situação acontece porque as pessoas se conectaram tanto com celulares, vícios, hábitos exagerados e o sistema no geral, que desaprenderam a se conectarem com elas mesmas, desaprenderam a desenvolverem os seus caminhos individuais. Então é lógico que sofrerá de inúmeros distúrbios mentais agora, pois ao ignorar a própria mente, deixando de treinar o potencial da consciência, a consciência em si irá atrofiar. Sendo assim, converse com você, pare de se apodrecer com tudo isso que está ao seu redor e, por favor, crie forças para usar o seu raciocínio da forma mais decente possível. Só assim encontrará significado e propósito. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.